Você já estava num momento ruim, daqueles em que a ficha cai e o choro vem sem avisar, e de repente sentiu uma presença do seu lado? Não era uma pessoa, era ele. Do nada, sem ser chamado, sem entender uma palavra do que estava acontecendo, o seu cachorro simplesmente veio. Pode ter encostado o focinho no seu joelho, pode ter subido no sofá e ficado quietinho do seu lado, pode ter só deitado aos seus pés e não saído de lá. E você talvez tenha pensado, que coincidência, mas não foi coincidência nenhuma. O seu cachorro sentiu algo. E o que ele sentiu, o que ele fez com isso e o que passa dentro dele nesses momentos é uma das coisas mais extraordinárias que a ciência já descobriu sobre esses animais. Fica comigo até o final, porque esse vídeo vai mudar para sempre a forma como você enxerga o seu cão. Bem-vindo ao Patinha Canina. Se você é novo por aqui, se inscreve agora porque é exatamente isso que a gente traz toda semana. Bora lá! 1. Ele não só percebe que você está mal, ele sente junto com você. Existe uma ideia muito comum de que cachorro é um animal simpático, que ele vem até você quando você está triste porque aprendeu que vai ganhar atenção ou carinho. Como se fosse um comportamento treinado, calculado, oportunista até. Mas a ciência derrubou essa ideia completamente. Um estudo publicado no periódico Learning and Behavior colocou tutores e seus cachorros em situações onde os humanos fingiam chorar ou humming, que é apenas um som neutro. O que os pesquisadores descobriram foi que os cachorros não só se aproximavam mais dos tutores que choravam, mas faziam isso de uma forma completamente diferente. Eles vinham mais rápido, com o corpo mais baixo, com a cauda num movimento suave e contido, sem a agitação que normalmente acompanha uma aproximação animada. Era como se soubessem que aquele não era momento de festa, era momento de presença. E mais do que isso, o comportamento deles indicava algo que os cientistas chamam de contágio emocional. O cachorro não estava apenas reagindo a um estímulo externo, ele estava sendo afetado pelo estado emocional do tutor. Assim como você pode sentir o peso de um ambiente quando entra num quarto onde alguém está sofrendo, o seu cachorro sente esse peso também, só que de um jeito muito mais intenso do que você imagina. 2. O focinho dele lê o seu corpo de um jeito que nenhum ser humano consegue. Quando você chora, o que acontece no seu corpo vai muito além das lágrimas. Seu cortisol aumenta, sua adrenalina muda, o cheiro da sua pele se altera, sua respiração fica diferente, sua postura muda, sua frequência cardíaca se modifica, e tudo isso, absolutamente tudo, é detectado pelo focinho do seu cachorro antes mesmo de você soltar a primeira lágrima. Pesquisadores da Universidade de Belfast conduziram um estudo onde cachorros foram expostos a amostras de odor humano coletadas em momentos de estresse e em momentos de relaxamento. Os animais responderam de forma fisicamente diferente dependendo do odor, mesmo sem nenhuma outra informação disponível, sem expressão facial, sem som, sem contexto. Só o cheiro. Isso significa que quando você está sentado no sofá tentando engolir o choro, o seu cachorro já sabe. Ele já detectou a mudança química no seu corpo e ele já está processando o que fazer com essa informação. A questão não é se ele percebe que você está sofrendo. A questão é que ele percebe antes de você mesmo admitir para si mesmo. 3. O que acontece dentro do cérebro dele quando ele vê você sofrer? Aqui está a parte que mais surpreende as pessoas. Quando um cachorro observa o tutor em sofrimento, determinadas regiões do cérebro dele se ativam. Não as regiões ligadas ao instinto ou à sobrevivência, as regiões ligadas à empatia. Um estudo de neuroimagem conduzido na Hungria mostrou que o cérebro dos cachorros processa expressões emocionais humanas de forma ativa e diferenciada. Rostos tristes ativavam padrões cerebrais diferentes de rostos neutros ou alegres. E o detalhe mais impressionante, essa resposta era mais forte nos cachorros que tinham um vínculo mais profundo com seu tutor. Quanto mais próximo a relação, mais intensa a resposta cerebral diante do sofrimento. Isso tem um nome na ciência, chama-se ressonância empática. E por muito tempo, acreditou-se que era uma capacidade exclusivamente humana, ou no máximo presente em primatas. Descobrimos que os cachorros a desenvolveram ao longo de milhares de anos de convivência com a gente. Eles evoluíram para sentir o que sentimos, não como estratégia, como vínculo. 4. Por que ele não tenta te animar? Por que ele só fica?
Se você já teve um cachorro do seu lado num momento difícil, talvez tenha notado que ele não late, não traz brinquedo, não tenta te distrair. Ele só fica. E tem gente que acha que isso é passividade, que o cachorro não sabe o que fazer, então não faz nada. Mas é o oposto. Pesquisas em comportamento animal mostram que cachorros são altamente sensíveis ao que chamamos de sinais de apaziguamento, que são comportamentos que comunicam calma, segurança e ausência de ameaça. Quando o seu cachorro se deita do seu lado em silêncio, quando ele encosta o corpo no seu sem pedir nada, quando ele simplesmente existe na mesma frequência que você, sem tentar mudar nada, ele está fazendo a coisa mais sofisticada que um ser pode fazer por outro ser que está sofrendo. Ele está dizendo: eu estou aqui, você não está sozinho, eu não vou embora. Humanos às vezes erram exatamente nesse ponto. Quando alguém está triste, a gente tenta consertar, animar, distrair. O cachorro não tenta consertar nada, ele só fica presente. E muitas vezes é exatamente isso que mais precisamos. 5. O que acontece com ele depois? Porque isso também tem um custo. Esse é o ponto que quase ninguém fala, e talvez seja o mais importante de todos. Quando o seu cachorro absorve a sua dor, quando ele passa um longo período do lado de um tutor que está num momento emocionalmente difícil, ele não sai ileso disso. Estudos sobre bem-estar animal mostram que cachorros que vivem com tutores em sofrimento emocional prolongado, como depressão, luto ou ansiedade crônica, desenvolvem comportamentos que espelham exatamente esses estados. Mais letargia, menos interesse em brincar, mais vigilância, mais apego ansioso. Não porque são fracos, mas porque são tão sintonizados com você que literalmente carregam um pedaço do que você carrega. Isso não é motivo de culpa, é motivo de admiração. E é também um lembrete de que cuidar de você é cuidar dele também. Quando você busca ajuda, quando você se permite melhorar, quando você escolhe atravessar um momento difícil em vez de afundar nele, o seu cachorro atravessa junto. E quando você emerge do outro lado, ele emerge também. Vocês dois. Agora, para um segundo e pense em tudo isso junto. Ele detecta sua dor antes de você admiti-la. Ele sente junto com você de verdade. O cérebro dele responde ao seu sofrimento com empatia real. Ele escolhe ficar em silêncio do seu lado porque sabe que é o que você precisa. E ele carrega um pedaço do peso que você carrega porque o vínculo entre vocês é tão profundo que não tem como ser diferente. Isso não é um animal de estimação. Isso é um ser que escolheu você, que evoluiu para sentir você, que passa os dias inteiros do lado de alguém que nem sempre percebe o quanto é amado. Da próxima vez que ele vier até você num momento difícil, olha nos olhos dele. Não é instinto, não é hábito, é amor, do jeito mais puro que existe. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que tem um cachorro e que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no Patinha Canina, porque toda semana a gente traz conteúdo assim, porque entender o seu cachorro é a maior coisa que você pode fazer por ele.